Boa noite a todos. Feliz noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso intermediário de apometria. E hoje é uma revisão do curso básico. Olha só, tá bem claro, né? O item já diz tudo, né? É a revisão das técnicas ensinadas no curso básico. Então, como é muita coisa, é muito conteúdo, a gente vai iniciar logo a aula, tá? Para que vocês tenham o máximo de absorção do conhecimento que vai ser transmitido aqui para vocês hoje, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo a nossa oraçãozinha. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade e mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do planeta Terra e protetor do ser humano, guardião da meia-noite, o mensageiro da espiritualidade superior, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual dos nossos trabalhos de cura. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudos. Agradecemos pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E pedimos, ó Pai, a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo e que possamos servir de instrumento para a transmissão desse conhecimento. E é em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que pedimos a Tua permissão para começarmos a aula de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de sabedoria com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, para iniciar a nossa aula hoje, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de algumas coisas que aconteceram durante a semana e que eu acho que é de altíssima relevância que nós possamos transmitir essas informações para as pessoas, para que haja uma expansão de consciência, para que as pessoas possam mudar o foco, a visão que elas têm dos conhecimentos espirituais que são passados aqui no grupo. Essa semana, uma pessoa postou num grupo de umbandistas, o qual eu participo aqui em Goiânia, um rapaz cantando um ponto de umbanda no violão. E ele transformou aquele ponto de umbanda numa música, tipo como se fosse uma música gospel, como se fosse uma música católica, ou até uma MPB mesmo. Ele mudou o tom, deu uma melhoradinha no ritmo, sabe? Diminuiu, desacelerou. E a música ficou linda, 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 linda. E aí o pessoal começou a comentar: eu não concordo com esse tipo de coisa, porque está denegrindo a Umbanda, está se desfazendo das nossas raízes. Umbanda que é Umbanda tem que ter atabaque, tem que ser gritaria, oba-oba, tem que ser assim. Aí eu fui e falei: não, peraí, eu acho que o importante é mexer no coração da gente. E ela mexeu. Aí eu fui e postei uma outra música muito bonita, que é aquela Mamãe Oxum na Cachoeira.
com um quarteto que tem uma voz linda, 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 e elas cantando a música num ritmo mais lindo do mundo, a mulher tocando um violoncelo, é mais espetacular do mundo, sabe? E elas fizeram uma mesclagem com um mantra Om Padme Hum, Om Mani Padme Hum, na verdade. Então elas ficaram Om Mani Padme Hum, sabe? Ficou linda, linda, linda a música. Falei, não, gente, peraí. Não tem esse negócio de ter que ter oba-oba, ter que ter batucada, essas coisas. Então eu falei, poxa, já tem um bandista virando crente. Não, tem que ser o que está na Bíblia e não sei o que. E por falar em Bíblia, justamente nesse mesmo grupo, eu vi um vídeo que foi postado no grupo de Zap da Egrégora, lá pelo Padrinho Danilo, de um pastor evangélico falando para a igreja dele. Ah, pastor, aquele povo lá pôs Exu na avenida lá, que absurdo. Aí ele foi lá e falou, gente, Jesus não ensinou isso, não. Jesus falou, guarda a espada, Pedro. Deixa eles, gente. Para com isso. E o pastor deu a dura mesmo, falou, não, peraí, ó. Se vier e falar, sou do candomblé, eu abraço. Se falar, eu sou da Umbanda, eu abraço. Se falar, eu sou espírita, eu abraço. Se falar que eu sou católico, eu abraço. Se falar, eu sou gay, eu abraço. Não tô nem aí. Ali está um ser humano na minha frente. E Jesus não falou assim, ó, não, é só fulano. Não, para com isso. Deixa eles cultuarem a fé deles. Vamos parar com isso. Eu falei, gente, esse é o pensamento universalista. Que maravilha! Fui, peguei e postei no grupo. Logo apareceu um lá e falou assim, esse pastor não, ele é herege. Ele não segue a Bíblia. Porque a Bíblia, lá em Deuteronômio, não sei o que, fala que temos que matar os infiéis. Sabe? Aí eu fui e respondi embaixo. Realmente, esse pastor não segue a Bíblia. Esse pastor segue Jesus. Aquele que disse que era para fazer o bem sem olhar para quem. Aquele que pregou o amor. Ele segue o mestre, o exemplo, e não o que está no papel. E hoje, uma amiga nossa, está até aqui, postou lá, né, falando que essa questão de a gente se denominar universalista, e aí ela falou que foi confundida, porque alguém perguntou qual era a religião, ela falou que era universalista, e aí viraram e perguntaram se ela era da Igreja Universal, né? Aí eu falei, não, isso acontece demais comigo, as pessoas, quando eu falo, eu sou universalista, nossa, você é da Universal? Não, eu sou universalista. Aí, o que é o universalista? Aí eu tenho que explicar para as pessoas, falar assim, ó, o universalista é aquela pessoa que acredita que é Deus que salva, e não a religião. E que todas as religiões são certas. Porque o objetivo da religião é conduzir o homem a ter uma fé dirigida a Deus. Agora, o que estraga em todas as religiões é o bichinho que segura o livro. É o ser humano que segura a Bíblia, que segura a Torá, que segura o Corão, que segura o Bhagavad Gita. Ou qualquer outro livro de ensinamentos de qualquer religião. É isso que estraga, porque a pessoa lê, tem o entendimento dela e vai usar aquilo para fazer guerra com a Bíblia na mão, que é um instrumento de paz. Então, a gente quer pregar esse universalismo. Às vezes, as pessoas, inclusive, já me questionaram, Odair, você fala muito do kardecismo, do espiritismo, inclusive você usa o termo kardecismo, porque o termo kardecismo não existe. Eu falei, interessante, porque o centro espírita que eu frequentei se chamava
Centro Espírita Socorro dos Aflitos. Aliás, Grupo Espírita Socorro dos Aflitos. E embaixo, entidade kardecista. Como assim não existe? Então, para mim, existe. Você desligou lá, meu amor? Tá. Aí, eu fui e falei assim, olha, eu uso muito esse termo, porque é a minha base. Eu fui criado dentro do kardecismo. Dos 17 aos 32 anos, eu me considerei kardecista. E ainda frequentei muito tempo depois. Frequentando o centro kardecista, mas já com uma visão mais universalista. Porque a partir dali eu comecei a estudar outras vertentes religiosas. Então, esse é o exemplo maior que eu tenho. Mas não é desabonando o kardecismo, não é desabonando o espiritismo. Muito pelo contrário, com a maior gratidão do mundo e com o maior respeito do mundo. Porque é a minha base doutrinária. Tanto que muitas pessoas me procuram, Odair, eu quero começar a estudar sobre espiritualismo, sobre espiritualidade, espiritismo. Como que eu começo? Eu começo pela base. Já fala, obras básicas. Kardec. Ah, mas eu queria algo avançado. Não, se você não estudar Kardec e você pegar uma apometria, você vai bugar. Não adianta. Então começa devagar. Começa pelo começo mesmo. Não começa pelo meio. Vai lá nas obras básicas. Para quem está começando, obras básicas. Para quem já tem um determinado conhecimento, já tem uma determinada prática, ótimo, aí a gente pode indicar. Muitas vezes eu viro para a pessoa e falo assim, ó, me manda o que você sabe para eu saber até que ponto você sabe para partir daí. Porque de repente eu te mando uma obra básica, você vira e fala assim, não, isso aqui é coisa de neném. E se eu te mando um negócio Full HD, como por exemplo, uma Amazofia da vida, você vai bugar. Porque esse negócio de bugar já aconteceu com um grande mestre, amigo meu. Ele no auge dos seus 72 anos, ele virou para mim e falou assim, daí você fala tanto de ET, e eu queria uma obra que embasasse tudo isso que você fala. Porque você fala de extraterrestre com uma propriedade tamanha que a gente fica até com vontade de aprender sobre tudo isso, porque você fala com muita propriedade. Mas eu não conheço nenhuma obra que fale sobre extraterrestres. Aí eu falei, peraí que eu vou te dar um monte. Ele, não, só uma. Eu falei, não, então vou pegar uma bem full, que aí vai expandir sua consciência bem aberta, escancarada mesmo. Afinal, é um mestre de Umbanda, grau 5. Eu falei, não, posso entregar um livro para ele. Eu fui e entreguei o livro Contagem Regressiva, do Bendaidi, para ele. Ele leu 30 páginas do livro, chegou em mim, me entregou o livro e falou, não estou pronto para ler esse livro. Meu cérebro bugou. Falei, nossa, eu pensei que o senhor já tivesse com uma visão mais ampla. Afinal, o senhor estuda Umbanda. A Umbanda fala dos seres degradados, fala de seres de outros planetas que vieram para a Terra, até de outras galáxias. Fala da formação das raças. Não, mas aquilo lá eu ainda consigo digerir, mas aqui está muito forte para mim. Falar de multiverso, de universo, a formação do multiverso em forma de bolha, que um universo se encontra com o outro e que trocam até planetas de um universo para o outro e tal. Isso aí para mim é coisa demais. Aí eu falei, poxa, se eu soubesse eu tinha mandado violetas na janela para ele. Né? Uai, quer mamão com açúcar? Vou dar violetas na janela para ele. Mas aí eu falei assim, não, deixa para lá. É igual eu falei para as meninas hoje, né? Quando você não está pronto, a mensagem não chega, não adianta, ela pode bater na sua cara, que você não vai assimilar, né? Então, eu acho interessante isso, porque quando a gente assimila, aí a gente quer colocar em prática, a gente quer pôr a serviço. E eu até estava comentando, né, que sobre a aula do MOF, a aula 19 do curso básico, né? Que tem um monte de gente usando o MOF para tudo quanto é tipo de coisa.
E a semana passada eu fiquei sabendo de um depoimento de uma menina lá do Rio Grande do Sul, a Ana Maria. Oi, Ana Maria. Que ela aprendeu com a aula 19 a utilizar o MOF, e ela utilizou o MOF durante uma semana com uma amiga que era fumante. E essa amiga fumava tanto que saía, a pele dela fedia cigarro. E ela foi e aplicou o MOF durante uma semana na amiga. A amiga deixou o cigarro. E aí teve uma outra amiga nossa que falou que a filha estava com problema alimentar, não estava se alimentando. Ela foi lá, empurrou o MOF, nossa amiga Flávia, né? Ela empurrou o MOF na filha. Vamos fazer MOF. Minha filha, você aceita? Aceita. Pá! Mofou a filha. Diz que no outro dia a filha dela amanheceu comendo pedra. Caçando o que comer. Para vocês verem a importância desse estudo nosso, a importância desse trabalho nosso, né? Então é por isso que a gente não desiste. E na segunda-feira eu tive a grata satisfação de conhecer uma pessoa encantadora, maravilhosa, a Dona Maria Aparecida. Eu queria até dar um oi para a Dona Maria Aparecida, tá? Ela tem uma deficiência visual. Ela foi perdendo a visão com o passar dos anos, já é uma senhorinha com um pouco mais de idade do que eu. E ela está praticamente cega. Mas a irmã dela falou assim, Dair, ela ouve todas as suas aulas. E ela adora as suas piadas, ela adora quando você ri. E quando você chegou aqui, que você falou boa noite, ela estava lá no fundinho, ela falou assim, ele chegou. Ela te reconheceu pela sua voz. E aí eu não aguentei não, gente. Eu fui lá e dei um abração nela. Então, quero dizer para a Dona Maria Aparecida que para mim foi uma alegria imensa conhecer a senhora, viu? E eu vejo o quanto essas aulas são importantes. Uma pessoa que era para estar lá, amuada, contrariada com a vida, porque perdendo a visão do jeito que ela está, e ela se distrai, se diverte, aprende com as nossas aulas. E aí foi super divertido também, porque tem uma irmã nossa que quando ela vem para os trabalhos, é membro do grupo aqui, quando ela vem para os trabalhos, ela traz os 2 filhos dela. E aí, enquanto ela está lá dentro trabalhando, os filhos delas estão aqui de fora sentadinhos ali, bonitinho. Inclusive, de vez em quando, passa lá com as entidades. Aí, o menino dela foi e me chamou. Daí, vem cá. Aí eu cheguei perto dele. Que foi ele? Xerém! Eu não aguentei não, eu lembrei na hora, né, daquela situação que a gente contou. Aí eu fui e falei assim, mas gente, tá assistindo minhas aulas? Ele, pior que tô. Aí a hora que eu entrei, eu contei pra mãe dele, né, a mãe dele, menino, eles quase morrem de rir assistindo suas aulas. Porque você conta piada o tempo inteiro, você brinca o tempo inteiro. E isso faz com que a aula não seja monótona. Tanto que a gente até fala, né? O tanto que a nossa aula passa rápido, não é, gente? A hora que a gente vê, já deu 10 horas. Nossa senhora, o conteúdo o conteúdo não foi, a hora já passou. E eu tô aqui com um monte de conteúdo para dar. Então eu queria falar com vocês a respeito disso, sabe? Um depoimento assim de coração mesmo. De gratidão a cada um de vocês que estão aqui, que se deslocaram de suas casas para poder vir aqui participar desse estudo, que é de suma importância, porque aqui nesse estudo vocês têm o sistema energético de vocês totalmente equilibrado, chakras equilibrados, corpos realinhados, campos áuricos trabalhados, tela búdica costurada. Sabe aquelas pessoas que costuram rede de pesca, que conserta a rede de pesca? Pois é, a espiritualidade está aqui consertando a redinha de pesca de vocês, que é a tela búdica de vocês. Então, fico muito feliz pela presença de vocês e fico muito feliz também pela presença dos nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Gente, é gente do país inteiro dando notícia de que está assistindo as nossas aulas, que estão aprendendo. Hoje, um rapaz que é do Rio de Santa Catarina, ele falou que ele participa numa casa espírita e que ele quer montar um trabalho de apometria lá. E que esse trabalho de apometria deles lá, ele quer embasar o trabalho no nosso aqui. E pediu a nossa ajuda para poder eles montarem o grupo deles lá. Aí ele falou assim, daí como que eu começo? Como é que é o estudo?
Com quantas pessoas eu posso começar o grupo? Eu posso conciliar o estudo com a prática já de cara? Ou eu preciso adquirir um conhecimento primeiro? Passei tudo para ele. Então, não tem dinheiro no mundo que pague. E hoje pintou uma discussão no grupo, né? A respeito dessa questão de cursos pagos, não paga, paga, não paga. Aí as pessoas falaram, olha, o Ser Humana disponibiliza os cursos de graça. Não precisa pagar. É só ir lá no YouTube e assistir, né? Mas, com relação a essa questão dos cursos pagos, eu não dou minha opinião de forma alguma. Porque se eu falar que sou a favor do curso pago, nossa, o Odair está a favor do capitalismo. Se eu falar que não, que sou contra o curso pago, mas aí o Odair está sendo radical. Aí eu falo o seguinte, dai de graça o que de graça recebeste. Ponto. Agora, se você pagou para fazer um curso de Theta Healing, então você tem que cobrar para poder fazer a experiência de troca, certo? Se você pagou para fazer um curso de barra de Axis, que é um curso caro, é muito bom, mas é caro. Se você pagou para fazer uma iniciação de Reiki, o dar e receber é muito importante. Você já deu, você pagou para fazer o curso. Agora você vai receber. Então, e você vai dispor do seu tempo, você vai dispor do seu conhecimento. Quem é terapeuta tem que alugar uma salinha, tem que ter o seu consultório, paga água, paga energia, paga internet. Como que você vai se manter como terapeuta se você não cobrar? E aí teve uma amiga minha outro dia que falou que ela tinha uma dificuldade imensa em cobrar pelos atendimentos dela. Aí eu falei para ela, olha, você pagou para fazer esse curso? Sim. Então você pode cobrar? Sim. Sim. E o material fica muito caro. Exatamente, material. Eu entendo por que eles fazem o O material é caríssimo. Isso é certo. O curso que... Pois é, um dos cursos mais caros que eu já fiz foi o curso de espiral de luz, iniciação à geometria sagrada com São Miguel Arcanjo. Material caríssimo para fazer o espiral de luz. Caro, caro, caro. E dispendioso. São 4 dias de curso. Ralado. E o pior que não é assim, 4 dias que eu vou lá estudar. Não, não, não. São 4 dias isolado do planeta. Tanto que a pessoa que dá o curso, para ela vir de Alto Paraíso para dar o curso aqui em Goiânia, a gente tem que alugar uma chácara para poder todo mundo ficar lá. Cássia sabe disso. Todo mundo ficar lá, trancado dentro da chácara. A energia é full. Aí, não pode cobrar. Não, pode sim. Então, fica meio complexo a gente ficar dando opinião a respeito dessas coisas. Mas a minha opinião é essa aí. Eu acho que o que a gente aprende de graça, e principalmente a gente recebe de graça, que é a nossa mediunidade, a gente dá de graça. Mas eu fiz um curso, eu me preparei, eu tenho gastos para manter esse trabalho, e eu vou fazer um trabalho fraterno. Beleza, pode cobrar. Tá ok? Bem, vamos lá então, gente. Revisão das aulas técnicas, né? Revisão das técnicas ensinadas no curso básico. Vamos fazer uma revisão das técnicas básicas. E aí, quem não tem a apostila do curso básico, pode buscar ela lá nos nossos grupos de estudo. A gente sempre manda elas em PDF para todo mundo que me procura. Odair, eu não tenho a apostila do curso básico. Eu mando a apostila para você, eu tenho ela em PDF. O Odair está plagiando. Não estou plagiando não, é conteúdo de domínio público. Se você for lá no Google e colocar apostila de apometria, vai aparecer mais de 500 apostilas. Se você procurar a apostila que foi adotada pela SBA, que é a Sociedade Brasileira de Apometria, ela vai estar lá. E aí você baixa. Então não tem nada disso. E inclusive, meu sonho de consumo era que a SBA voltasse a funcionar, que é a Sociedade Brasileira de Apometria. Ela foi extinta há alguns anos e meu sonho de consumo é que ela voltasse a
existir, porque seria muito bacana a gente ter um órgão que pudesse até disciplinar os trabalhos de apometria. Porque tem muita gente fazendo apometria de forma errada aí, viu, gente? Muita gente mesmo fazendo apometria para quem não pede, fazendo apometria de criança sem autorização dos pais, fazendo apometria de tudo quanto é tipo de forma. Igual, por exemplo, essa semana teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, Daí, se a gente desdobrasse o Vladimir Putin e trouxesse ele e acoplasse no aparelho mediúnico de um médium e fizesse uma despolarização dos estímulos da memória dele, para ele largar dessa história que essa birra dele lá com o Zelensky, para acabar com essa guerra, não seria positivo? Você tem que autorizar. Aí eu falei, pois é, vai lá e pede o Vladimir. Vai lá e pede ele. Se ele autorizar, beleza. Porque se ele não autorizar, você vai estar fazendo magia negra. Ah, mas pode? Pode fazer sim. Só que aí aguenta a consequência. E outra coisa, há interesses muito maiores por trás desse conflito que você, como um cidadão comum, não faz a mínima ideia do que está se passando ali. Aí você vai meter sua mão em cumbuca alheia, que você não faz a mínima ideia do que tem lá dentro? E se tiver uma serpente? Se tiver um reptiliano lá? Um serpentoide lá dentro? Então toma cuidado. Porque essa semana nós fomos fazer um atendimento que foi solicitado por um grupo, uma casa irmã nossa lá na Argentina, né? Que pediu a nossa ajuda porque eles estavam recebendo um ataque espiritual, um centro espírita pequenininho, lá em Rosário, na Argentina. Que tanto que funciona na casa dos dirigentes do grupo. Pequenininho. E eles estavam sendo atacados, tanto que os dois dirigentes, eles tiveram que suspender os trabalhos do grupo, porque os dois dirigentes adoeceram. E é um casal jovem. Adoeceram bem pesado mesmo. Aí nós fomos fazer o atendimento para eles. Como eles pediram, nós fomos a fazer o atendimento para eles. Vocês não têm noção da caixa de marimbondo em que a gente entrou. Vocês não fazem ideia de como que foi esse trabalho ontem. Foi um trabalho extraordinário que o nosso grupo fez ontem. E foi assim, eu até perguntei para a Cássia, Cássia, você se lembra de a gente fazer um trabalho tão forte igual esse de ontem? Ela, não me lembro. Porque foi um trabalho que não envolveu somente o centro deles. Não envolveu somente a cidade de Rosário. Envolveu toda a Argentina. E muito mais, envolveu toda a América Latina. Acreditem, toda a América Latina está sob ataque. E lá estavam atacando eles, porque falaram assim, eles trouxeram um ponto de luz para cá. Eles nem daqui são, porque realmente são brasileiros que estão lá. Eles nem daqui são. Eles estão aqui incomodando. Fala para eles voltarem para a terra deles, que a gente deixa eles em paz. Mas enquanto eles estiverem aqui atrapalhando, a gente vai descer o bete neles sim. Aí nós ficamos impressionados. Porque aí nós vimos que se tratava de um plano de dominação das trevas para toda a América Latina. Lá já está dominado e eles estão atrapalhando. E a intenção deles é vir para cá. A América Latina inteira. Inteira. Só na Argentina foram detectados 7 portais. Lá em Rosário era um deles. Era um deles. O negócio é sério. Sério. Então, a gente vê o quanto às vezes um ato que você acha que é uma coisinha pequenininha, que não tem muita importância, a hora que você abre, você vai ver que é algo gigantesco. Porque já aconteceu com a gente, da gente ir numa cidade aqui do interior do estado, fazer um atendimento para um casal,
que estavam acontecendo alguns fenômenos na casa, tipo poltergeist. Aí a hora que a gente entrou na frequência, falamos, não, a casa está cheia de portais, tem que fechar os portais. A hora que a gente foi fechar os portais, não, tem um portal gigantesco no meio da sala da casa. A hora que a gente foi olhar, esse portal era uma passagem dimensional para uma cidade intraterrena dominada por reptilianos negativados. Aquele buraco que abriu. E eles estavam lá no Chile, né? 200 metros de profundidade. Exatamente. Aí, quando a gente foi ver, a cidade estava sendo contaminada. A cidade. Para vocês fazerem uma base. E aí, fizemos o tratamento de limpeza para toda a cidade. Pedimos permissão à espiritualidade e selamos, porque os seres que estavam saindo desse portal estavam contaminando a cidade. O índice de crimes na cidade tinha disparado. A violência na cidade tinha ido a, assim, um estado alarmante. Estava preocupante. Droga na cidade estava um pandemônio. Para vocês verem. E tudo influência desses seres que estavam ali naquele portal. Saindo ali por aquele portal. No atendimento numa casa. Que a gente foi lá para poder resolver uma questão que todo mundo achando, porque o cara é médium, então ele produz fenômenos físicos, né? É mediunidade de efeitos físicos. Mas aí a hora que a gente entra, não, é muito mais do que isso. Porque ele incorporava, saía correndo na rua, gritando, tem demônio, tal. Aí a hora que a gente abre a frequência, não, tem portal lá na casa. Então a gente precisa fechar. Para vocês verem a seriedade desse trabalho. Tá? Então vamos lá, gente. O acoplamento do espírito desdobrado é uma das técnicas utilizadas dentro do processo de desdobramento. Porque quando a gente fala em acoplamento do espírito, eu quero que vocês mudem essa palavra. O acoplamento da entidade comunicante, tá? Da entidade. Por quê? Porque você pode fazer o acoplamento de um espírito, sim, de um desencarnado, você pode fazer o acoplamento de uma personalidade, de uma subpersonalidade, de um dos corpos sutis da pessoa, de formas pensamento da pessoa, e inclusive até mesmo de um órgão da pessoa. Como eu já citei o caso de pessoa que o órgão da pessoa se manifestou. Esse acoplamento, ele é feito com a sintonização, a harmonização energética entre o aparelho receptor, que é o médium, e a entidade comunicante. É fazer o acoplamento, a sintonização. Tem uma médium aqui da casa que durante os trabalhos de apometria, ela ficava morrendo de medo de incorporar, a gente fala de captar, de receber essa consciência. E aí, quando chega no dia do trabalho de apometria, a Cássia, fulana, vamos fazer o trabalho, você pode captar. Não tem segurança não, e não sei o que. Quando foi segunda-feira, nós tínhamos alguns trabalhos à distância para fazer, e eu fui e falei assim, olha, eu vou pegar essa médium, vou levar ela lá para dentro da salinha e vou dar um 220 nela, que ela vai sair de lá até tonta. Fui lá, peguei ela, levei para dentro da salinha, e aí a hora que eu abri a frequência dos consulentes, eu já chegava lá no frontal dela e pá, sintonizava ela. Menino, trabalhou pianinho. Trabalhou uma maravilha, fez captação, fez visualização de situações, foi fantástico. Então, aquelas pessoas que têm medo, que têm insegurança, se tiver ali com um doutrinador preparado, que tem conhecimento das técnicas ali do lado dessa pessoa, é a coisa mais fácil do mundo para poder fazer uma captação psíquica. E, inclusive, nós estamos fazendo esse desenvolvimento aqui na segunda-feira com os médiuns novatos que estão em treinamento na casa.
E teve muita gente que virou para mim e falou assim, Odair, eu nunca imaginei que fosse tão bom, tão maravilhoso fazer captação. Eu falei, pois é, para você ver. E a melhor forma de você treinar a sua captação psíquica é no transporte, é na apometria com captação de irmãos sofredores, de personalidades, de espíritos, tudo mais. Então esse acoplamento, ele é feito fazendo essa sintonização. Odair, aonde que está a técnica para poder fazer esse acoplamento? Lá no curso básico, ó, revisão das técnicas ensinadas no curso básico. Então eu não preciso explicar para você que passo a passo de como que é feito. É só você ir lá e assistir às aulas das técnicas, tá ok? Dialimetria e eteriatria. Dialimetria vem de diagnóstico e de diâmetro. Quando um médico ele está estudando uma determinada doença, por exemplo, ele quer saber o que você tem, se é uma infecção, se é algum tipo de contaminação, se é alguma coisa que você comeu errada, qualquer coisa assim. Você está com algum problema de saúde, o médico quer identificar. Ele faz um exame, não é? E nesse exame, por exemplo, um exame de sangue, ele vai pegar o seu sangue e vai colocar ele no microscópio para poder expandir e ver se existe a presença de alguma bactéria, de algum vírus. Vai fazer testes para poder diagnosticar qual a doença que você tem, não é? Exatamente, a dialimetria é mais ou menos isso. Durante a dialimetria, a gente expande a, vamos dizer assim, o que eu posso falar? A densidade daquele órgão ou daquela pessoa, daquela pessoa que está sendo tratada ali, expande para que fique maior e nós consigamos detectar onde estão os problemas, onde estão os defeitos. Vou dar um exemplo para vocês. O DNA, quando se faz uma recodificação de DNA, que nós utilizamos aqui para poder fazer tratamentos das pessoas, certo? Dentro da recodificação de DNA, a entidade pega dentro da chama trina da pessoa, lá dentro da centelha divina da pessoa, do santo ser crístico, pega uma amostra de DNA, uma fagulha de DNA, e expande ela mais ou menos até um tamanho assim. E aqui o doutor vê, naquela espiral de DNA expandida, ele vê quais as partes daquele DNA que está com defeito. O que está acontecendo ali naquele DNA que está causando aquele problema naquela pessoa. E aí o que acontece? Esse DNA é tratado. E vamos dizer assim, reconfigurado. Eles utilizam um processo de clonagem, pegam uma parte do DNA que é saudável, clonam e repõem as partes que foram retiradas. E depois diminui novamente e coloca lá dentro da chama trina, fecha, e com o passar do tempo, o resultado vai aparecendo no físico da pessoa. Porque do DNA espiritual passa para o DNA físico e no DNA físico vai se expandindo. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui, que foi feito esse trabalho, foi com aquele menino, o Christian, que é aquele menininho que a gente fez a campanha, está fazendo a campanha para arrecadar os fundos para a cirurgia dele. O câncer que ele tinha era altamente agressivo, um câncer no osso, e muito, muito agressivo. A família dele inteira veio para fazer tratamento com a gente aqui, que a gente decidiu não trazê-lo, né? Por causa da baixa imunidade dele. Não traz, nós vamos tratá-lo através da família. Veio o pai, veio avô, veio a avó, veio o tio, veio tia, veio todo mundo para tratar pelo menino. O dia que um não podia, o outro vinha. E um dos tratamentos que foi feito com ele foi esse, da reconfiguração, a recodificação do DNA dele. E os médicos ficaram bestas, porque o câncer dele necrosou.
E aí isso possibilitou que eles pudessem fazer a troca do osso. Que aquele osso que já estava danificado, não, vamos trocar esse osso. Porque o câncer dele paralisou. Então, não vai correr o risco de haver metástase para outros ossos. Então, vamos substituir esse osso. Tira ele e bota outro no lugar. Foi essa a cirurgia dele. Para vocês verem a eficiência desse trabalho. Então, a dialimetria, ela está ligada ao diagnóstico e ao diâmetro daquele órgão que está sendo tratado ali. Um exemplo que eu dei lá no curso básico, que inclusive até citaram para mim hoje, de um dia que o doutor, ele tratou um menino que tinha quebrado o braço. E ele tinha quebrado o braço 15 dias antes de ir para uma viagem, para uma estação de esqui. E ele louco para esquiar, para andar de snowboard. Louco, louco, louco. O médico virou e falou, não, aqui agora é só cirurgia. E depois que você fizer essa cirurgia, 60 dias de recuperação, não pode nem sonhar em mexer esse braço. Não, doutor, mas como é que eu faço? Estou de viagem marcada lá para o Vale Nevado. Como é que eu falei? Não, pode cancelar a sua viagem. Aí o menino entrou em desespero, a mãe foi e pediu a gente para poder fazer o tratamento do menino. Trouxe ele lá de Anápolis, trouxe ele para tratar aqui. A hora que chegou aqui, o doutor fez isso. Pegou o braço do menino, expandiu os ossos do menino. Com essa expansão molecular dos ossos do menino, eles ficaram mais maleáveis, flexíveis. O doutor encaixou onde estava quebrado ali, encaixou e literalmente soldou. Usou um laser para fazer uma solda no osso do menino. Beleza, diminuiu e voltou para o físico. Pronto, acabou. 10 dias depois, 5 dias antes da viagem, ele mais a mãe dele, não, pelo amor de Deus, não vai desmarcar não, então vamos lá no médico. O médico ficou besta, que ele falou assim, incrível, mas o osso está soldado, o osso calcificou. Ele voltou para o lugar que estava deslocado, voltou para o lugar e colou, o osso está colado. Você pode ir para a sua viagem. E o menino foi para a viagem. E andou de snowboard, andou de esqui, fez a festa lá. Ele tinha 13 anos na época, hoje já está rapaz. Então, para vocês verem o quanto a dialimetria é bacana. E, inclusive, já foi feito um tratamento aqui também com uma senhora que ela estava num estágio avançado de Alzheimer. E a filha, inclusive, trouxe ela na cadeira de rodas, porque ela já não estava andando mais, ela não falava mais e ela não comia sozinha mais. Tinha que dar comida na boca, porque ela tinha esquecido até como que come. E aí a filha foi e trouxe ela aqui. O doutor fez o mesmo processo e expandiu as moléculas do cérebro dela. E verificou que aqueles neurônios que já estavam mortos, que foram mortos pela doença, não podiam ser mais ressuscitados. Que aí, trazer de volta à vida é só Jesus, né? Ele falou assim, não dá para ressuscitar esses neurônios, mas eu posso fazer novas ligações neurais com neurônios inativos. Porque no nosso cérebro a gente utiliza somente uma pequena fração dos neurônios. Falou, então, eu vou fazer as conexões com neurônios que estão adormecidos. E aí, ela vai dar uma melhorada no estado geral dela. Uma semana depois, a filha estava filmando ela fazendo fisioterapia e andando. Filmou ela comendo, filmou ela conversando, para vocês verem o quanto o tratamento é bacana. Então, a dialimetria possibilita essa execução. Odair, mas e eu que não recebo doutor, que não incorporo uma equipe médica, igual todos os casos que você falou, o doutor fez, o doutor faz, o doutor fez assim, fez assado. E como que eu vou fazer se eu não incorporo? Então você vai usar o seu poder mental.
que hoje, inclusive, um rapaz que hoje ele é um bandista e ele é ex-pastor, ele falou para mim que eu ensino o que eles pregam lá dentro da igreja evangélica, o poder da mente, poder mental. Aí eu falo para a pessoa, então você vai criar em forma pensamento todo esse procedimento. Você vai mentalizar, você vai visualizar na sua mente aquilo ali que precisa ser tratado, aquele órgão que precisa ser tratado, aquela situação que precisa ser tratada na sua frente. E vai expandir, vamos supor, é um coração e você quer ver por dentro do coração. Mentaliza o coração aqui na sua frente e vai expandindo ele mentalmente. Até ele ficar desse tamanho aqui assim. Aí você vai ver ele por dentro, como se ele ficasse assim, translúcido. Porque expandiu as moléculas dele. Então ele ficou meio translúcido. Então você consegue ver todos os vasos, os ventrílocos, tudo. Você consegue acompanhar tudinho dentro do coração, como que o sangue entra, como que o sangue sai, como que ele é bombeado, como que funciona, tudinho, a membrana que envolve o coração, tudo. Você está vendo tudo. E aí você vai focar a sua mente aonde que está o problema. E vai até você achar lá dentro aonde está o problema. E aí ali você vai usar as técnicas que você aprende dentro da apometria. É a cromoterapia, é a transfiguração, é a regeneração, dá o comando. Você viu que tem uma veinha entupida? Você vai lá e desentope. Você viu que tem um canalzinho que está correndo o risco de romper? Você vai lá e conserta ele. Você viu que tem algum canal que precisa ser cauterizado, aquele processinho que faz de cauterização, eu acho que é ablastia, né? Acho que o nome é esse, que eles vão lá com uma espécie de pirógrafo e vai lá e cauteriza as veinhas dentro do coração para parar de dar taquicardia. Acho que é ablastia mesmo. Vai lá e cauteriza. Você está vendo tudo ali na sua frente, mentalmente. Depois diminui, terminou, reconstituiu tudo, tratou tudo, diminui e volta para o lugar. Mentalmente. Não precisa estar um doutor incorporado em você, não. É como eu ensinei para as pessoas aqui a fazer o MOF. Quer dizer que para fazer MOF eu tenho que ser médium? Não, porque o MOF é uma forma pensamento. Como a cromoterapia é uma forma pensamento. Como a selagem que a gente faz nos chakras das pessoas é um procedimento mental. E com eficiência fantástica. Uma menina hoje entrou em contato comigo e ela falou para mim que em junho ela passou por um atendimento aqui na casa e que no final do atendimento dela, não sei o que deu na cabeça do médium, que o médium foi lá e determinou que selasse todo o sistema de chakras dela. Ela ficou pé da vida. Ela falou, poxa, selou meus chakras, desaforo. Eu quero desenvolver meus chakras, eu quero expandir minha mediunidade. E ele faz selar meus chakras. Mas aí o doutor foi e falou para ela, olha, você precisa repousar, ter repouso energético, por causa do procedimento que foi feito aqui agora. Beleza, ótimo. Ela foi para casa, mas foi contrariada. Ela mesma falou para mim que o doutor adivinhou, porque ela passou um mês de julho dos infernos, com um problema sério de saúde na família, a família inteira dentro da casa dela, com um monte de parentes dentro da casa dela, que inclusive até interromperam os estudos dela, porque ela estava com a casa cheia de visitas. E esse ente querido foi para a UTI, que estava doente, foi para a UTI, adoeceu, foi piorando cada vez mais, até desencarnar. E aí depois teve que ir em cemitério, teve que ir em velório, teve que acompanhar todo aquele processo de luto de toda a família. Ela, Odair do céu, com a sensibilidade que eu tenho, se eu tivesse com os chakras todos abertos durante todo esse processo, eu acho que era 2 velórios. Eu tinha desencarnado. Então a espiritualidade sabe o que fazer.
Então, foi intuído de fazer algo? Faz, porque a espiritualidade está ali dando o comando para você fazer aquele procedimento. A eteriatria. Eteriatria vem do termo éter. É o tratamento etérico. É o tratamento dos corpos espirituais além do físico. É o duplo etérico, é o corpo astral, é o mental concreto, é o mental abstrato, é o búdico, é o átmico, é o causal, é o emocional, é o morontial. Nossa, Odair, que tanto de corpos! Eu só citei 10 de um grupo de 144 corpos. No método ascensional, a gente estuda os 32 primeiros. Eu citei 10. E, inclusive, antigamente, na apometria clássica, porque hoje eu me considero um apômetra universalista, então não sigo a apometria clássica, falava-se que só podia tratar físico, duplo etérico, astral e mental concreto. Que acima do mental concreto, ou seja, do abstrato para cima, não podia tratar, porque eles eram inatingíveis. A frequência deles era tão alta que eles não adoeciam, eles não eram contaminados. Então, a gente não acessava, se a gente não acessava, as trevas também não acessavam. Tabu que caiu por terra, porque hoje nós já sabemos que há ataques, sim, a corpos superiores, como por exemplo o búdico, que eu citei para vocês aqui outro dia, por exemplo, do corpo búdico, que é o nosso registro acástico, é o registro de memórias reencarnatórias que nós temos, que ele sofre ataques, por exemplo, com vírus, invasores, para criarem encarnações holográficas. Mexer no nosso registro encarnacional. Mexem no nosso registro encarnacional. Daí qual o objetivo de mexer na nossa história? Incutir o medo, incutir a culpa, incutir o remorso. Se, por exemplo, eles forem e colocarem no seu registro encarnacional que você foi Judas, que dedurou Jesus, né? Você vai ficar com remorso, você vai ficar aprisionado na culpa. Igual eu conheço uma pessoa que é uma médium maravilhosa, excelente mesmo, excelente médium, e ela faz um trabalho de caridade fantástico, mas assim, extremo. Ela atende das 7 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço, de graça, dentro da casa dela. E aí ela não pode trabalhar, ela não tem vida não, gente. Eu posso falar abertamente, ela não tem vida. Não tem vida. Inclusive trabalha doente, do jeito que vem, tá chinelando lá. Aí um dia eu fui conversar com ela. Mas por que a senhora faz esse trabalho assim, com tanto desgaste, com tanto sacrifício? Porque Jesus não pede esse sacrifício da gente. A gente sim tem que fazer a caridade, mas dentro das nossas limitações. Porque a senhora está se arrebentando, a senhora está adoecendo. Aí ela foi e virou para mim e falou: filho, numa outra encarnação, eu fui Joana d'Arc. Eu falei: nossa, a senhora foi Joana d'Arc? Fui. E você sabe quem foi Joana d'Arc numa outra encarnação anterior, né? Aí eu falei: sei, Judas Iscariotes. Aí ela: pois é. Então é por isso que eu me sacrifico tanto. Porque na verdade eu não merecia nem estar viva. E inclusive já aconteceu comigo o que aconteceu com Joana d'Arc. Me colocaram, quando eu tinha 9 anos, me colocaram dentro de uma caixa de madeira e tocaram fogo. E eu tive 70% do meu corpo queimado. Então, eu acredito que nessa vida, eu vim para pagar o karma que eu cometi lá quando eu fui Judas Iscariotes.
Gente, tudo bem, eu acredito que essa é a verdade dela, tá? É a verdade dela. Pode ser a verdade absoluta? Não. Mas eu acredito que essa é a verdade dela. Mas eu até levantei uma hipótese que, inclusive, eu comentei com um amigo meu. Quem sabe ela é um fractal de Joana d'Arc? Aí pode. Aí é legal, tá? Ela é um fractal de Joana d'Arc, como a gente já explicou aqui a respeito da questão de fragmentação monádica, né? Sobre Maria Madalena, sobre a Mestra Nada, sobre Maria de Nazaré, sobre o Mestre Kutume Ramatiz, né? Essa turma aí, os 3 Reis Magos, né? A gente já conversou muito sobre esse negócio de fragmentação monádica. Então, eu falei, ué, pode ser que realmente ela seja um fractal de Joana d'Arc. A consciência de Joana d'Arc se fragmentou e dos pedacinhos, um dos fractais, é essa pessoa que aqui está. Porque afinal ela tem uma mediunidade full, viu? Foi ela que virou para mim e falou assim, nossa, você é protegido de São Miguel? Eu falei, ué, como é que a senhora sabe? Ele está atrás de você. Eu falei, nossa, mediunidade é essa? Então, ela é forte, né? Mas espera aí, incutir na cabeça da pessoa que ela tem que pagar, que ela tem que sofrer, aí já forçou a amizade. Então isso pode ser, sim, um holograma que foi incutido ali, sim. Daí minha mãe tem um primo que falou pra ela, quando os 2 eram jovens, que ele tinha que sofrer e nada que ele fizesse ia dar certo, porque ele era a reencarnação de Judas. Para você ver que a fila de Judas está grande, né? Algo muito importante que a nossa irmãzinha falou. Um tio dela que falava que ele tinha que sofrer nessa vida porque ele era a reencarnação de Judas. Tá claro aí um implante. Tá claro um implante. Para vocês verem, porque na verdade a consciência Joana d'Arc, ela lá na década de 90, eu ouvi rumores de que ela realmente reencarnaria aqui na Terra, mas a partir do ano 2000, porque ela seria um dos avatares da nova era. Ela estava vindo para poder ajudar a humanidade. Se reencarnou ou não, não sei, gente. Não posso dizer para vocês. É como disseram também que André Luiz já está reencarnado, que Emmanuel já está reencarnado. Inclusive tem até uma lenda aí de que o Chico Xavier convidou o Divaldo Franco para ir conhecer o Emmanuel reencarnado. Ele ainda era uma criança. E eu li isso num livro, né? Que falava que eles estavam numa cidade aí do interior e que tinha um menininho lá com um carrinho de mão vendendo alface. Que o menininho parou para oferecer alface para eles. E aí o Chico virou para o Divaldo e falou, olha para essa criança e vê o que tem de diferente nessa criança. O Divaldo falou assim, olha, eu não consigo identificar, mas que tem muita luz aí, tem. Aí o Chico foi e falou assim, é o Emmanuel que reencarnou, essa criança aí. E ele está vindo com um projeto gigantesco para revolucionar a educação no mundo. Então, se lá antes de 2002 ele já era uma criança, hoje é adulto, né? Então, se vocês virem aí alguém com um projeto educacional para revolucionar a educação brasileiro, pode abrir o olho de repente, ó, o Emmanuel ali. Mas essa questão aí é muito séria. E o que tem de gente que acredita que veio nessa vida para pagar, para sofrer, isso aí, gente, é reencarnação holográfica. Aí vai lá num centro não sei aonde, vai na mãe não sei aonde que é vidente, vai no centro espírita tal, vai no centro de umbanda tal, e aí, quando acessam, tem acesso a essa informação, porque eles, se você chegar num umbandista e falar para um umbandista que tem holograma, que tem implante de hologramas no corpo búdico do umbandista, ele vai perguntar para a senhora o que é corpo búdico, não vai? Porque ele não sabe nem o que é corpo búdico. Então pensa, se você falar que foi feito, hackearam o corpo búdico dele,
Faz a mínima ideia do que está falando. Aí a entidade pode até ver a situação, mas o médium não tem a informação no registro dele. Então não tem nem como a entidade passar para a pessoa. Então o que vai passar para a pessoa ali? Ah, na vida passada você jogou pó de mico no santo sudário. Você colou chiclete na cruz. Você jogou cupim na arca de Noé. Para poder incutir a culpa, o remorso, o medo. E aí, com isso, vai perpetuando a permanência nossa na roda de Sansara. Os famosos demiurgos, né, os senhores do karma, eles vão fazendo com que a gente fique eternamente na roda do karma. Então, é importantíssimo a gente ter a consciência de que a gente consegue sim acessar corpos superiores e tratá-los. E, inclusive, com relação a esses corpos, até acessar corpos que nós tínhamos antes do processo Terra, como, por exemplo, o nosso corpo criogênico. Acessar o corpo criogênico. Acessar fractais nossos que estão em outros planetas. Tudo isso é possível. Aí o povo fica dando nome, apometria cósmica, apometria da galáxia, apometria teta das estrelas. Para mim é só apometria, que usa técnicas mais avançadas. Só isso. Passou além do conhecimento. Então a eteriatria é isso, gente. É tratar essa parte sutil do ser humano. É tratar o espírito. É tratar o corpo átmico. É tratar o corpo búdico, é tratar o corpo astral, é tratar o duplo etérico. A pessoa está com um problema energético, vamos tratar o duplo etérico dela, vamos tratar a bateria, vamos tratar os chakras, vamos realinhar os chakras, vamos tratar o campo áurico dessa pessoa. Isso aí é eteriatria. Ok? Pneumiatria. A pneumiatria não vem de pneu, viu, gente? Vem de pneuma. É pneuma, em grego, significa espírito, tá? Então, a pneumiatria é o tratamento do espírito pelo próprio espírito. Como, por exemplo, quando você está tratando uma personalidade de uma pessoa, e a hora que você mostra para aquela personalidade que ela está adoecendo a pessoa, e que ela está se prejudicando com isso e prejudicando todo o condomínio espiritual daquela pessoa, que ela cai a ficha e fala, e pior, estou prejudicando. Nossa, eu estava fazendo algo errado. Parei. E automaticamente vai se focar na própria cura dela. E isso acontece também com um espírito. Quando é um espírito que está ali, eu vou pegar a Arcádia de qualquer forma, porque a Arcádia matou o meu periquito. Eu quero me vingar da Arcádia. Só que a hora que a gente olha, aquele espírito está só o pó da paçoca. Ele está todo arrebentado, todo moído, todo machucado e perseguindo a Arcádia. E por causa dessa perseguição dele, a Arcádia começou a ter problemas de saúde. Começou a ter lesões na pele, começou a ter dor nas costas, começou a ter dor nas pernas. E ele lá, doido, querendo se vingar da Arcádia. Quando a gente mostra para ele que, na verdade, tudo aquilo que ele passou, na verdade, é a colheita de uma semeadura que ele fez anteriormente, e a gente faz as técnicas e leva ele para poder mostrar, depois, a hora que ele toma consciência que, por exemplo, a Arcádia matou o periquitinho dele. E ele entrou em depressão e por isso ele morreu. Aí a hora que mostra para ele que numa vida passada ele matou a família inteira da Arcádia, aí ele vira e fala, nossa, então é isso. Ou pior ainda, que numa vida anterior a Arcádia foi filha dele. Aí ele, nossa, eu estou prejudicando a minha filha. Estou maltratando a minha filha, estou adoecendo a minha filha. Aí ele se, vamos dizer, se arrepende, pede perdão. E inclusive a gente gosta de fazer um combinado, né? Você perdoa? Perdoo. Ótimo. Então pede perdão também.
Aí ele pede perdão. Sentiu o alívio? Senti, ótimo, beleza. Então agora, meu irmão, que você tem consciência da verdade, vamos sair desse estado de ilusão? Você pode se curar. Sai desse estado de hipnose aí, auto-hipnose, e você pode se curar. Porque essa forma toda machucada não é você de verdade. Isso aí é o que você carrega na sua mente. Carregou durante tanto tempo, assim, impregnado com ódio, com mágoa, com rancor, com desejo de vingança. Passou isso. Vamos nos tratar? 5 minutos depois, ele está completamente reconstituído. Inclusive, você pode dar uma forcinha assim, com cromoterapia. Você pode perguntar para ele se tem algo que você pode fazer por ele, que de repente talvez ele não consiga se reconstituir plenamente. Então você vai lá e ajuda com a cromoterapia, vai lá e ajuda com alguma técnica de reconstituição, traz a forma humana perfeita e saudável dele, e vida que segue. Esse espírito aí vai para o hospital a hora que você encaminhar agradecendo. Então a pneumiatria é nada mais, nada menos do que o tratamento do espírito pelo próprio espírito. E quando a gente fala espírito, a gente se refere a toda e qualquer entidade comunicante. Ok? A despolarização dos estímulos da memória. A técnica, Odair, me ensina a técnica. Está lá nas aulas básicas, tá? A despolarização dos estímulos da memória é tão somente você desconectar o pluguezinho que liga o seu sistema psíquico a uma memória negativa, seja ela dessa vida ou de outra vida. Um trauma que está perturbando o seu sistema psíquico hoje e que está trazendo perturbações também físicas, te adoecendo nessa vida agora. Você só desconecta o plug. E aí, você apaga a memória? Não. Essa memória, ela vai continuar existindo, mas ela vai estar arquivadinha lá no seu registro acástico. Porque você não pode retirar, você não pode apagar. Faz parte da história daquela entidade manifestante ali. Faz parte do registro existencial dela. Então você não apaga. Certo? Tirou, beleza. Aquela mensagem parou de produzir estímulos de sofrimento na pessoa. E o resultado é fantástico. A técnica, Odair, botei uma pessoa aqui e fiz a técnica. Tá lá na aula do curso básico, tá bom? Depois que você despolariza, você vem com a técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. O que é isso, gente? Lembra que eu falei que você desconectou o pluguezinho quando você utilizou a técnica de despolarização e guardou essa memoriazinha lá na caixinha de Pandora da pessoa, no registro acástico da pessoa? Ótimo, beleza, tá guardadinha lá. Mas aqui ficou um pluguezinho solto. Esse pluguezinho, ele vai ficar aqui, igual quando você liga uma mangueira de água com alta pressão, que ela fica... que ele quer se conectar em alguma coisa, certo? E aí, pode ser que ele venha e se conecte a uma nova informação tormentosa. Então, para não acontecer isso, porque são impulsos elétricos, vai atrair outro. Então, antes que ele atraia outro negativo e aí venha outra lembrança tormentosa, outra lembrança triste, que aí a pessoa, eu passei bem durante uns dias, mas depois bagunçou de novo. Por quê? Porque não foi feita essa técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. Você tem que vir e conectar o teu pluguezinho. Esse pluguezinho, ele pode ser conectado, acessado de duas formas. A primeira é você buscar no registro de memórias daquela entidade comunicante, tanto encarnado quanto desencarnado. Buscar lembranças felizes, de uma encarnação feliz, de um momento feliz na infância, de momentos alegres, como por exemplo para uma mulher que foi mãe,
como, por exemplo, uma criança que foi muito feliz na infância, que agora na vida adulta está sofrendo. Pega essa imagem, essa memória legal e conecta. Puxa essa memória do registro e conecta. Então, quando você dá o comando, volta lá no passado e busca uma imagem positiva. Já aconteceu do consulente que estava sendo feito ali com o consulente na hora, a pessoa virou e falou assim: eu não tive momentos felizes nessa vida. Minha vida inteira eu sofri, eu passei fome, eu fui abusada sexualmente, eu fui estuprada, eu fui espancada, sofri, adoeci, sofri minha vida inteira. Não tive um momento de felicidade nessa vida, desde que eu me entendo por gente. Então vamos buscar numa vida passada. Mas a pessoa tem bloqueio, não consegue visualizar, vislumbrar nada lá no passado, porque está aqui no físico. O espírito é uma delícia, o espírito você leva ele lá para o passado e está resolvido. Uma personalidade, até uma subpersonalidade, beleza, mas o danado do encarnado tem o bloqueio físico, então ele não consegue acessar. Aí você vai criar, você vai impregnar essa imagem positiva que você vai gerar com a sua mente. Então, quando você fizer a técnica de impregnação para essa pessoa, esse encarnado, que não consegue acessar nada, que está com um bloqueio imenso, então você, que é o doutrinador, vai fazer essa conexão do pluguezinho com imagens positivas que você vai buscar na sua mente. Daí como que é a técnica? Tá lá. Coloca o dedão, coloca a mão e impregnando com imagens positivas. Aí você vai buscar na sua mente imagens felizes, de perdão, de amor, de felicidade, de fraternidade, de esperança, de fé. Tudo isso. E quando você vai dando o comando, porque igual eu, por exemplo, eu dou o comando verbal, tá? Toda vez que eu falo uma imagem de amor, eu mentalizo uma imagem que representa amor. Uma mãe amamentando uma criança, sabe? Algo assim, uma criança feliz no colo de uma vozinha, no colo de uma mãe, sabe? Uma imagem de amor, porque para mim, hoje, uma imagem muito forte de amor é de uma mãe com a criança. Que eu falo que o amor materno é a maior força que Deus já pôs nesse planeta. A gente tem exemplos aí de mulher que parou o carro com o corpo para proteger o filho. De mulher que enfrentou um crocodilo para proteger o filho. De mulher que enfrentou um leopardo para proteger o filho. Então a maior força que existe na natureza é o amor de mãe. Então eu gosto de pegar essa imagem de amor, certo? Coisa de mãe. Eu gosto de pegar isso, sabe? Igual se for um homem, eu mentalizo ele no colo da mãe. A mãe amamentando. Se for uma mulher, ela amamentando. Eu mentalizo ali na hora, sabe? Ou ela bebezinho no colo da mãe. Eu pego essa imagem de amor. E aí eu vou assim, sabe? De perdão. Aí eu lembro das palavras de Jesus, né? Perdoai até os vossos inimigos. Perdoai-vos e amai-vos uns aos outros. Eu busco isso. E eu vou colocando ali esperança, fé, sabe? Fraternidade, luz. E eu vou projetando as imagens na minha mente e jogando para a mente da pessoa. Gente, o resultado é fantástico. Muito bom mesmo. Já vi gente sair de depressão profunda com essa impregnação. Ah, Odair, eu tenho que fazer só uma vez? Não, pode fazer várias vezes. Se você quiser, por exemplo, uma pessoa que está em depressão profunda, se ela permitir que você faça, né, porque tem essa questão, você vai lá e oferece, olha, eu aprendi uma técnica e tal, despolarização dos estímulos da memória. Vamos despolarizar o que está te dando depressão, que essa depressão, com certeza, é algo que está te fazendo infeliz em algum ponto, que pode ser consciente ou inconsciente, mas está te fazendo infeliz. Então vamos despolarizar isso aí, vamos buscar isso aí, despolarizar, e depois eu vou impregnar com imagens positivas. Você permite? Permito. Beleza, vai lá todo dia, não tem problema não. Impregna, despolariza todo dia, impregna todo dia. Você vai ver a mudança na vida da pessoa. Você vai ver.
É igual o caso do Moff lá com a menina que aplicou todo dia durante uma semana, a outra parou de fumar. Pronto. Utiliza a técnica, acredita. Eu acredito que com uma despolarização dos estímulos da memória eu já consigo fazer um milagre. Mas se você não tem a segurança, essa segurança que eu tenho, ótimo, então vai fazendo várias vezes. Pode fazer. Não tem problema nenhum, tá ok? É igual aquelas pessoas que me perguntam, daí eu preciso criar proteção energética quantas vezes por dia? Eu falei, o quanto a sua mente pedir. Você vai ser intuído. É igual eu falo, eu consigo criar para 3 meses. Mas se você sentir que tem que criar de manhã, na hora do almoço, de tarde e na hora de dormir, beleza, cria. De repente, aí você diz, não preciso mais criar na hora do almoço, não, vou criar só de manhã e na hora de dormir. Não, agora eu vou criar só uma vez por dia. Não, agora eu vou criar uma vez a cada 3 dias. Não, agora eu vou criar uma vez a cada semana. E vai aumentando a sua capacidade de acreditar, gente, que tem que acreditar, tá? Criar, você cria. Agora você tem que acreditar. Então, a sua capacidade de acreditar, você vai lá e coloca, certinho? Então, você impregna a mente da pessoa com imagens positivas, tá ok? Daí dá para fazer a distância? Dá. Se a pessoa permitir, dá para fazer a distância também. É só você mentalizar a pessoa. No reiki não dá para a gente fazer reiki à distância? O MOF não dá para a gente mandar MOF à distância? Então, dá para a gente impregnar, fazer essas técnicas também à distância. Importante é, a pessoa permitiu? Permitiu. Então, beleza, ótimo. Faz. É igual o reiki. O reiki à distância, quem aqui tem o nível 2 de reiki, sabe que o reiki à distância, você pode fazê-lo sim, mas a pessoa tem que permitir. Você não pode fazer, você não pode invadir o sistema energético da pessoa sem autorização dela. É a mesma coisa com essas técnicas, ok? A técnica de sintonia psíquica com os espíritos. Sabe aquela situação em que o médium, ele está conseguindo entrar em catarse, e ele está conseguindo vislumbrar toda a situação, ele está conseguindo ver o que está acontecendo, ele fala, tem uma moça correndo, tem um menino afogando, tem um homem pulando do trem, tem um homem sendo pisoteado por um cavalo, mas ele não consegue se sintonizar com aquele quadro que ele está vendo, ele não consegue entrar. É essa sintonia psíquica com os espíritos. Eu gosto de dar um exemplo com o dial de um rádio. Hoje a grande maioria dos rádios é digital, você vai lá, só aperta o botãozinho, ele vai na frequência que você quer. E tem até programável, né? Você vai lá e programa qual a rádio que você quer ouvir. Mas, quando você tem um rádio de dial, e você quer se sintonizar com uma determinada rádio, que ela está numa determinada frequência, aí você vai girando o dial até chegar na frequência daquela rádio, né? Por exemplo, eu quero ouvir a Alfa FM. 102,1. Você vai girando até chegar lá no 102,1. A hora que você chega ali por volta do 101,9, do 102, já começa a pegar meio chiando. A hora que você chega no 102,1, sintonizou. Então é esse chiadinho que você vai evitar. Você vai fazer a plena conexão, a plena sintonização. Porque muitas vezes o espírito, ele está numa frequência tão baixa que você não consegue acessar, não consegue acessar o campo mental dele. E aí o médium está muito aqui em cima, aí ele chega até aqui e não consegue. Então você pode fazer essa sintonia de 2 formas. Ou você expande a do espírito, ou a consciência que está falando ali, ou você desce a frequência do captador, para que haja a sintonia, certo? Porque muitas vezes o espírito está numa condição tão baixa energeticamente, que você eleva e não consegue chegar aqui. Ótimo, você pode abaixar do médium, sem nenhum problema. Vai fazer mal para o médium? Não, não vai. E aí, Odair, como é que faz essa sintonização? Curso básico, aqui é só relembrando, tá bom? Só revisão. A dissociação do espaço e do tempo. Essa dissociação é aquela técnica que eu falo muito, mas muito mesmo, de você utilizar a técnica do hospital de guerra. Que
Você vai lá no meio da guerra e pega o ferido e traz ele para o hospital para ser tratado. Você não trata ele lá no campo de batalha. Inclusive, hoje existem tratados internacionais que estão lá os dois exércitos, joga bomba, dá tiro, metralha, patati patatá. De repente, os dois lados declaram um cessar-fogo para a Cruz Vermelha entrar, para resgatar os feridos. Hoje já acontece isso, porque tem tratados internacionais que permitem, né? Mas você faz isso. Você vai lá no meio do caos e tira aquele espírito da situação de caos em que ele se encontrava. Ou aquela consciência, que eu gosto de falar naquela entidade, porque pode ser uma personalidade nossa, pode ser uma subpersonalidade nossa que, por exemplo, foi espancada na infância e que agora está se manifestando. Tem como você ir lá e querer tratar aquele subnível no meio de um espancamento? Não dá. Então você dissocia ele daquela situação de tempo e espaço e traz ele para o dia de hoje, simples assim. Traz ele para o aqui e agora, né? Então eu sempre dou o comando: venha para o dia de hoje. Hoje é 2, né? Para o dia 3. Para o dia 3 de agosto de 2022. Idade, peso e altura atual. 1, 2, 3. Trago ele aqui para o seu mana para poder tratar. E é um espírito que de repente ele estava sofrendo lá na tomada da Normandia, durante a Segunda Guerra, lá no dia D. Estava sofrendo lá, que pisou numa mina, explodiu as pernas dele, ele estava lá morrendo. Eu trouxe ele para cá para poder tratar dele. Porque eu vou lá para o meio da guerra para tratar? Não. É uma criança que estava sendo violentada. Eu trago ela para o dia de hoje para poder tratar. E essa dissociação, ela é feita no tempo, porque vai buscar aquela consciência manifestante lá naquela fração de tempo, e é uma dissociação também no espaço, porque eu posso trazer um espírito que foi morto lá na época do Egito Antigo. Ou seja, tem tempo, 5.000 anos atrás, e espaço, lá no Egito Antigo. Eu posso trazê-lo para cá, para poder receber o tratamento aqui no seu humano. Por exemplo, um espírito que sofreu um processo de amuração ou amuramento no Egito Antigo, que era uma técnica de tortura que eles utilizavam lá, né? Era tipo uma punição, que a pessoa era amurada e ficava lá dentro do muro, dentro daquela parede, definhando, morrendo com fome e sede dentro do muro, né? E isso hoje em dia encontram vários e vários cadáveres dentro das paredes das construções antigas, das ruínas lá no Egito, né? Então, você acessou um espírito naquela situação ali, adianta você tratar ele lá dentro daquele muro? Não adianta. Tira ele de lá e traz para cá. E traz ele para o dia de hoje para você cuidar dele. Um espírito que é de um indígena da época da colonização nos Estados Unidos, em que entraram nos Estados Unidos matando tudo que era índio. Adianta você ir lá no meio daquela muvuca e tentar resolver? Não vai resolver. Então você retira ele de lá e traz ele para cá para tratar. Ok? É bem simples isso aí. A regressão no tempo e no espaço, ou no espaço e no tempo. Essa regressão, eu gosto de falar dela da regressão e também da progressão no tempo e no espaço. Por quê? Porque são técnicas de doutrinação muito eficazes para você fazer o convencimento daquela entidade manifestante, para que ela consiga vislumbrar a verdade do que aconteceu. Essa regressão no espaço e no tempo é fundamental, igual citei o caso do espírito que queria se vingar da Arcádia, porque a Arcádia matou o periquito dele. Eu fiz a regressão no espaço e no tempo e levei ele lá na Inglaterra, da época da Idade Média, onde ele foi pai da Arcádia. Eu levei ele lá na Inglaterra, na Idade Média. Eu regredi ele no espaço e no tempo para que ele visse
que ele estava fazendo mal para a filha dele, para uma consciência que já foi filha dele. Então, essa técnica de regressão no espaço e no tempo, ela é ideal para você despertar o espírito para a verdade do que aconteceu lá atrás. É fundamental para que depois ele não fique aprisionado naquele sentimento lá de trás. É muito importante para você conseguir convencê-lo. E a progressão no tempo e no espaço, você pegar um espírito e projetar ele no futuro, você vai mostrar para ele as possibilidades que ele tem para o futuro. Por exemplo, ele tem a possibilidade de ter um futuro feliz se ele se redimir, se ele perdoar, se ele aceitar a nossa ajuda, se ele aceitar ser tratado, se ele aceitar ser doutrinado, se ele aceitar ser encaminhado para um hospital. Você mostra para ele a possibilidade positiva. Ele aceitou, ele acatou tudo que você mostrou para ele lá no passado, aceitou perdoar, tudo mais. Então você mostra para ele uma possibilidade futura, por exemplo, dele vir numa próxima encarnação como neto da Arcádia. E aí tá lá, a Arcádia mostra para ele no futuro, ele no colo da Arcádia, a Arcádia morrendo de amor pelo netinho, e ele feliz da vida no colo da vovó. Ou você pode mostrar a segunda hipótese também, de ele insistir, porque ele não aceita, ele quer se vingar da Arcádia, ele não aceitou, mesmo ele vendo o passado, vendo que a Arcádia lá no passado foi filha dele, ele continua agarrado no ódio, na vingança. Você pode mostrar para ele também a possibilidade de um futuro em que ele não aceitou a nossa ajuda e ele sofreu as consequências desse ato impensado dele. E aí vai mostrar para ele um estado em que ele vai estar aprisionado, que ele vai estar em licantropia, que ele vai estar em zoantropia, que ele vai estar em estado de ovoidização, que ele vai estar sendo torturado, que ele vai estar num estado de inconsciência, ou pior, que ele vai estar exilado. Então você mostra essas duas possibilidades para ele. E o que é legal nessa dissociação, nessa regressão ou na progressão, tá? É porque aquela entidade comunicante, ela não só vê, mas ela sente tudo aquilo que está acontecendo. Ela vivencia aquilo que estava acontecendo. Porque aquela técnica que eu conheço muito bem, de mostrar numa tela, vamos criar uma tela para poder mostrar para ele o passado. Ele vai ver e ele pode até, vamos dizer assim, sentir algo, sim. Mas com certeza não vai ter a eficácia de ele sentir na pele o que aconteceu lá no passado. De ele entender tudo aquilo que aconteceu, vivenciando aquilo, e não só assistindo numa tela. É muito mais eficaz. O resultado é muito mais positivo. E inclusive quando você faz a progressão no tempo e no espaço, você joga ele para um projeto futuro em que ele vai sentir a carga kármica, o peso kármico daquela ação dele, como se fosse um caminhão de tijolo que caiu em cima dele, que caiu em cima da cabeça dele. Essa situação poderia ele vivenciar ano a ano, tijolinho a tijolinho sendo colocado. Então ele ia sentindo de forma leve o seu desgaste. Mas quando você mostra a situação lá no futuro, ele sente o peso de uma vez. É igual eu falei, em vez de ser tijolinho a tijolinho, ano a ano, não, é o peso de um caminhão de tijolo caindo em cima dele. Então ele prosta. Então ele sente o impacto dessa energia. É muito mais fácil para você convencê-lo, certo? Lembrando a vocês que eu sempre falo possibilidades, certo? Porque o futuro não está gravado em pedras de mármore. O futuro é um leque de possibilidades e que a sua atitude, a sua decisão aqui no presente é que vai ditar como que vai ser o seu futuro, como que vai ser a sua situação lá na frente, certo? Então você mostra as possibilidades para ele. Uma possibilidade negativa e uma possibilidade positiva.
com certeza ele vai voltar de lá pianinho, jurando que quer melhorar, porque ele vai ver as duas possibilidades, certo? Muito importante isso. A técnica de revitalização dos médiuns, fundamental em todo e qualquer trabalho espiritualista, gente. Não é só dentro da apometria, é dentro do centro kardecista, é dentro do centro de Umbanda, é até dentro do consultório, quando você utiliza da técnica de captação psíquica, de sensitivos dentro do consultório. É fundamental você utilizar essa técnica de revitalização dos médiuns, porque você vai equilibrar todo o sistema energético do médium. É por isso que você observa que, por exemplo, dentro de um centro onde tem uma linha de passe ou uma corrente magnética, é meia hora, 40 minutos no máximo de trabalho e os médiums saem de lá só o pó da paçoca, completamente exauridos, adoecem, literalmente, sabe? Eu já vi centro que o atendimento deles é na sexta, os médiums passam o fim de semana doente. Passa o fim de semana doente. E as pessoas viram e falam assim, ah, mas por quê? Não sei o quê. É porque não foi feita a técnica de revitalização dos médiuns. Ah, mas a espiritualidade deveria cuidar. Mas essa técnica de revitalização, ela necessita de algo que a espiritualidade não tem. É energia humana, é ectoplasma, é fluido, é energia vital, é fluido anímico, é coisa minha mesmo. E que eu posso sim arrebanhar o fluido cósmico universal, a energia espiritual, sim, unificá-la com a minha e transmitir para o médium. Essa técnica, ela é importantíssima. E inclusive eu gosto de narrar que aqui no Ser Humana, a gente faz trabalhos que geralmente começam às 20 e terminam por volta de 22h30, 23 horas. E os médiums saem daqui tudo assim, espoleta. Ninguém sai daqui, ai, eu tô morrendo. Não, sai todo mundo feliz, todo mundo alegre. Inclusive agora a gente até pegou a mania, né? Sai do trabalho e vai comer pastel. Pois é. oi? Sai do trabalho e vai comer pastel, sai do estudo e vai comer pastel, sabe? Às vezes a gente fica até conversando aqui na porta, a gente já teve vez da gente ficar conversando aqui na porta até 1h30 da manhã. E sabe, aquela rodinha, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, todo mundo feliz, ninguém sai prostrado. Principalmente os médiuns de captação psíquica. Por quê? Porque toda vez captou, terminou a captação, revitalizando a minha irmãzinha Arcádia. E pede energia. Aquela energia ali, gente, é a minha energia, é a energia da espiritualidade, é o fluido cósmico universal e a energia de cada membro que está ali na equipe. É tudo isso junto. Então, quando eu toco no médium, eu gosto de tocar aqui, porque eu jogo direto na corrente sanguínea. Mas você pode tocar em qualquer parte do corpo da pessoa, desde que não seja a parte íntima. No ombro, cabeça, nuca, testa, aonde você quiser, certo? E você dá o comando, revitalizando a minha irmãzinha Arcádia, equilibrando todo o seu sistema energético, fortalecendo o seu sistema imunológico, os seus chakras, regulando todo o seu sistema físico, mental, espiritual, energético, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Odair, conta só até 7? Não, se você quiser contar até 80, você pode contar. Conta de acordo com o que a sua intuição te mandar. Ah, vou contar até 10, até 10. Contar até 15, até 15. Sem nenhum problema, tá certo? Ou é visível a diferença no médium de captação quando você faz isso. A hora que você termina, ele chega e vai assim, ai, nossa, é muito bom mesmo. E é por isso que a gente vê os médiuns que fazem transporte, os médiuns que fazem captação psíquica dentro da apometria, os médiuns que recebem os corpos dos consulentes lá dentro da sala médica, eles saem completamente felizes, harmonizados e equilibrados. Então essa técnica ela é muito importante. Uma amiga nossa que participa num centro de Umbanda, ela disse que vendo os médiuns de transporte lá passarem por isso, ela viu um colega dela completamente prostrado depois de fazer 3 transportes.
Aí ela viu ele lá e chegou nele e falou assim, olha, eu posso fazer uma técnica com você aí, que eu aprendi? Ele, uai, pode, nossa, vai ser bom? Não, vai. Ela foi e fez com ele, nossa, o trem é bom mesmo, nossa, que fantástico. Quando foi no outro trabalho, ele já chegou nela e falou, você faz aquele negócio que você fez em mim? Aí ela, uai, faço, beleza, foi lá e fez. Quando foi no outro trabalho, já chegou ele e mais 3, porque ele tinha contado para os outros médiuns. Nossa, fulana faz uma técnica muito doida ali, que deixa a gente zerado depois da gente fazer transporte. Pronto, a mulher virou a salvadora dos médiuns de transporte. Então é importante fazer isso, tá? Depois de uma reunião de passes, depois de uma corrente magnética, depois de uma captação psíquica, seja ela qual for, faz a revitalização dos médiuns, sim. Daí pode fazer no filho que está muito cansado? Olha, pode sim. E inclusive você pode agregar com outras técnicas. Além da revitalização da pessoa que está exaurida energeticamente, porque pode acontecer isso, principalmente para médium. Médium que é esponjinha, que fica puxando energia de tudo quanto é lugar que vai, ou médium que é vampirizado, né? Ele vai num cemitério, ele passa mal, ele vai num hospital, ele passa mal, ele vai num lugar onde tem muita gente, ele passa mal, ele perde energia muito fácil, vai lá e revitaliza. Na boa, sem nenhum problema, utiliza a técnica, revitaliza a pessoa. Você vai estar utilizando a energia sua, da espiritualidade, do fluido cósmico universal que está ali ao seu redor. A gente fala daqui do grupo que aí a equipe ajuda, mas você pode fazer isso lá na sua casa com certeza, tá bom? E aí você aproveita, faz um MOF, faz uma cromoterapia, utiliza alguma técnica de reorganização energética, soma forças. Tá bom? Igual outro dia, um rapaz me perguntou se podia conciliar as técnicas de criação de escudos da apometria com as técnicas de proteção do reiki. Eu falei, claro, cara. Se você pode colocar uma blindagem que é a do reiki e que é boa, aí você pode colocar mais uma que é a da apometria, que também é boa, pronto, você está com a blindagem dupla. Bala nenhuma vai atravessar. Se atravessar a primeira, tem a segunda. Então, utiliza. Então, é muito, muito positivo você fazer isso com as pessoas ao seu redor. Sim. Foi com a esposa no shopping. Chegou lá, a esposa começou. Eu tô prostando, porque lugar que tem muita gente, tem contato com a energia de tudo quanto é tipo de gente. A energia de ambição, de vaidade, de comprar. É muito forte. Aí, aquela pessoa que é sensitiva vai baixando, vai até desligar. Já vi gente desmaiar no shopping. Eu já desmaiei em shopping. Antes de aprender as técnicas de proteção. Então, ótimo. Pessoa foi lá e prostou. Arcádia, prostou. Ótimo. Vai alguém lá e revitaliza a Arcádia. Na boa. E aproveita e já faz as técnicas de proteção, a pessoa sai de lá zerada. É muito, mas muito positivo mesmo. Tá ok? Os tratamentos especiais para magos negros. Todos aqueles tratamentos que nós vimos nas últimas aulas. Então não precisa da gente ficar repassando, né? Técnica por técnica. Tá tudo lá nas nossas últimas aulas e inclusive lá no curso básico de apometria foram 5 aulas totalmente dedicadas aos magos negros. Ó, Daí eu não sei o que é mago negro. Vai lá que você aprende. Eu não sei de onde ele veio. Vai lá que você aprende. Eu não sei como fazer uma técnica de contenção. Vai lá que você aprende. Eu não sei doutrinar mago negro. Vai lá que você aprende. Eu não sei como encaminhar, para onde encaminhar um mago negro. Vai lá que você aprende. Tá ok? Todas as técnicas estão lá. Então a gente só está lembrando vocês aqui que existem as técnicas. Então vão atrás para poder conhecê-las, tá bom? Tratamento de espíritos em templos do passado. Tá lá também nas técnicas que, por exemplo, existem segredos energéticos que nós hoje não conhecemos. Segredos a respeito de doenças que na Atlântida era tratado e hoje a medicina mais sofisticada do mundo, a medicina de Israel, não tem conhecimento da técnica. E aí você pode levar
esse espírito desdobrado para um templo do passado para receber esse tratamento. Por exemplo, desfazimento de magia negra antiga, as arquepadias. Você pode levar ele lá no passado para poder desfazer, lá nos templos do passado. Por exemplo, é uma magia feita na antiga Babilônia. Você não faz a mínima ideia, você não sabia nem aonde que ficava a Babilônia, você não faz a mínima ideia do que era ali. Só o máximo que você já ouviu falar foi dos jardins suspensos da Babilônia, ou então do Nabucodonosor, no máximo isso, né? Rei da Babilônia. Só. Não tem informação nenhuma. Então, um processo magístico que foi feito na antiga Babilônia. E você não tem acesso. E você não recebe uma entidade, você não incorpora um mago, um Exu, um mago branco, um preto velho, um cientista que tem esse conhecimento. Você só é um doutrinador muito dedicado. Você não incorpora, você não faz captação psíquica. Então, vem na intuição, eu não sei o que fazer e não recebo uma entidade para poder resolver. O que eu faço? Eu jogo essa pedra para outro, encaminha ele lá para o templo do passado, onde ele pode ser tratado, certinho? É muito importante você fazer isso. Então, é uma magia egípcia? Ótimo, leva ele para o templo de Osíris, leva ele para o templo de Ísis. É uma magia atlante? Leva ele para o templo do sol na Atlântida. É uma magia, igual eu falei, babilônica? Leva ele para a antiga Babilônia. É uma magia suméria? Leva ele para a antiga Suméria. É uma magia inca? Leva ele para Machu Picchu. Leva ele para esses lugares aí para poder tratar no passado. Certo? Porque se você não tem conhecimento, e as entidades podem estar ali tudo ao seu redor, doidinho, querendo te ajudar, mas você não incorpora. E a sua intuição está bloqueada, você não consegue receber a intuição do que fazer. Então, manda para o passado, porque lá nesses templos eles vão receber esse tratamento. Utilização dos espíritos da natureza. Gente, é a utilização dos elementais. Dos elementais de cada um dos reinos da natureza, elementais da água, elementais do ar, elementais da terra, elementais do fogo e elementais do éter. Utiliza esse conhecimento, utiliza essa ferramenta que os elementais, eles estão aí para serem utilizados. São os devas da natureza. Odair, eu não conheço, eu não sei o que é um elemental do fogo, por exemplo. Vai lá no curso básico e você vai aprender o que é uma salamandra. Eu não sei o que é um elemental da água. Vai lá no curso básico e você vai aprender o que é uma ondina. Odair, um elemental da terra, você vai aprender o que é um gnomo, o que é um elfo, o que é uma fada. Um elemental do ar, você vai aprender o que é um silfo, uma silfide. Certo? Então, utiliza essa ferramenta que você tem, que é eficientíssima. Inclusive, eu falo muito a respeito disso. Eles obedecem piamente aos comandos, porque eles não têm livre-arbítrio. Então, um elemental do fogo, por exemplo, que é uma salamandra, um mago branco, ele evoca uma salamandra para curar um problema de saúde numa pessoa, como, por exemplo, uma psoríase, uma erisipela. Mas um mago negro convoca uma salamandra para poder provocar um fogo selvagem numa pessoa que ele quer prejudicar. A salamandra vai pagar? Não, não vai, porque ela não tem livre-arbítrio, ela simplesmente executa. Quem que vai pagar é o mago que fez. Certo? Sim. Salamandras nas igrejas evangélicas utilizam ela, né? Demais, queima ele, Senhor, queima, está amarrado em nome de Jesus. Utilizam demais mesmo. São técnicas que os evangélicos intuitivamente utilizam, sabe? Mas o que é melhor? Você queimar um espírito
que está ali revoltado, que está ali machucado, que está ali ferido, e você na sua cabeça pôs na cabeça que ele é um demônio, ou você resgatá-lo, curá-lo, doutriná-lo e encaminhá-lo para um hospital? Muito melhor, não é? Então já tem pastor evangélico fazendo isso, graças a Deus. Pastor Jesus faz isso, sabe? Ele não tem esse negócio de todo espírito que manifesta é demônio, de jeito nenhum, sabe? E já trata os espíritos com dignidade. E inclusive já tem muitas igrejas aí que estão abolindo o termo demônio. Eles falam espírito demoníaco, espírito inferior, espírito infernal, mas já está mudando a visão, já está parando de chamar de demônio. Porque você chamar por exemplo, um espírito zombeteiro de demônio, você coloca ele lá em cima. É você chamar um coroinha de arcebispo. Ele vai se achar. Nossa, o coroinha tá lá, né, com aquela roupa de coroinha. Bispo, o senhor pode me ajudar, o coroinha? Tererê. Nossa, eu sou bispo. Não. É errado isso. E principalmente se o espírito está na revolta, está revoltado, está perseguindo a Arcádia. Hoje você é minha vítima. Está perseguindo a Arcádia por vingança, está revoltado. E você está lá, queima ele, Senhor, esse demônio. Aí que vai ficar com raiva da Arcádia mesmo, porque além de todos os problemas que ele tinha, ele ainda vai ficar sapecado. Vai virar churrasquinho de espírito. Ah, peraí, né? Ele vai ficar com mais raiva ainda da Arcádia. Então, gente, utilização é essencial, certo? Esterilização espiritual do ambiente de trabalho. Tá lá a técnica também, a gente ensinou para fazer cromoterapia, a gente ensinou para usar a água do mar, para utilizar os elementais da água do mar, evocar a linha energética de Iemanjá. Teve uma médium aí que teve a oportunidade de experimentar essa energia hoje e viu como que é o processo de esterilização. Ela falou assim, daí tinha bolinhas nas minhas mãos. Eu falei, pois é, tá limpando e esterilizando a energia, pode ficar tranquila. Recebeu uma entidade da linha de Iemanjá. Então é bacana, sabe, utilizar esses processos aí para esterilização espiritual do ambiente de trabalho. Daí, qualquer ambiente, ou ambiente de trabalho mediúnico, é o ambiente que você trabalha lá no hospital, é a sua sala no seu escritório, é o seu quarto, é a sua casa, para você esterilizar e limpar. E aí a gente ensina lá também, além da esterilização espiritual, a gente ensina a física também. A aulinha está lá, como é que você vai fazer limpeza física. Aí você vai usar sacudimento, você vai usar defumação, você vai usar limpeza com sal grosso, você vai usar limpeza com anil. Tá tudo lá, certinho? Então, essa técnica é bem prático da gente utilizar. A técnica de condução dos espíritos encarnados, desdobrados para o hospital do astral. É só espírito encarnado? Não. É toda e qualquer entidade comunicante que você vai mandar para o hospital. Seja o encarnado desdobrado, que, por exemplo, você desdobra o consulente e manda para o hospital para receber tratamento, tá? Toda entidade manifestante, a gente deixa claro isso, toda entidade manifestante é encaminhada para o hospital, gente. Porque ela precisa de tratamento. Então você vai encaminhar para o hospital. Uma personalidade você encaminha para o hospital. Um corpo sofrido daquela pessoa, um dos corpos sutis daquela pessoa, você encaminha para o hospital. Uma subpersonalidade você encaminha. Um obsessor nem se fala. Você encaminha todos para o hospital. O José Lacerda falava, lugar de espírito sofredor é em hospital, recebendo tratamento. Então, encaminha tudo para o hospital. Até as personalidades, você pergunta, você está pronto para regressar para a ponta, que é o condomínio, ou você prefere ir para o hospital? Não, eu prefiro ir para o hospital. Encaminha para o hospital. Ah, eu quero voltar para a ponta. Você tem certeza que você está preparado para voltar para a ponta? Não está precisando de mais nada? Não. Eu me conscientizei através da pneumiatria. Eu me tratei, eteriatria, tô zero, tô bem. Posso regressar para a ponta na boa? Ótimo, então regressa para a ponta. Caso contrário, hospital, sempre, tá bom? Muito importante isso mesmo, tá? E os diagnósticos psíquicos, a telemnese.
é aquela situação de você entrar no campo energético da pessoa e conseguir dar diagnósticos do que está acontecendo com aquela pessoa. A Arcádia vira e fala: Odair, eu não sei o que está acontecendo comigo, que ultimamente o meu estômago não está bem, eu estou passando mal, tudo que eu como me faz mal, tudo que meu estômago incha, eu sinto dor, eu não sei o que está acontecendo. Diagnóstico psíquico. Expando a minha consciência e entro na tela mental e energética da Arcádia e olho naquele local que ela reclamou, mentalizo aquele local ali e diagnostico. Ah, tá aqui, ó, você tá com um chip, você tá com um implante, tem uma infecção, tem algum problema, tem isso, tem aquilo. E inclusive é tão forte esse diagnóstico que já teve muita gente que veio, porque eu tô passando mal, meu estômago, não sei o quê. A gente conseguiu diagnosticar uma proliferação de bactérias. Aquela H. pylori, é só proliferação de bactérias no seu estômago, que está causando esse problema aí, esse refluxo, que está causando essa queimação, está causando essa dor, proliferação de bactéria. Vai lá e mastiga uma folhinha de hortelã, todo dia cedo em jejum, mastiga a folhinha, engole o sumo, engole a folhinha toda mastigada, e depois de uns 15 minutinhos, mais ou menos, você pode comer, tomar o seu café da manhã. Você vai ver que vai ser outra vida. 15, 20 dias depois a pessoa, Odair, acabou o sofrimento. Então, esse diagnóstico, ele é fundamental. Odair, eu não tenho vidência. Usa a intuição, usa a possibilidade da criação mental. Igual eu falei aquela hora, mentaliza ali. A pessoa está com dor no coração, mentaliza o coração dela, visualiza o coração dela e faz esse contato por telemnese. Igual, por exemplo, quando a pessoa reclama que está com dor no coração, se for homem, eu coloco a mão aqui em cima. Se for mulher, eu pego a mão da pessoa, coloco no lugar e coloco a minha mão em cima da mão da pessoa. E entro em conexão com aquele órgão ali. E, gente, o resultado é fantástico. A gente dá diagnósticos fantásticos. Já teve consulente que veio aqui para tratar uma depressão, porque a mulher tinha desencarnado. Aí, a gente fez esse diagnóstico psíquico com ele e verificou que ele estava com veias entupidas, bem próximas ao coração. Viramos e falamos: procura um médico, urgente, que você está com um problema cardíaco, você está à beira de um infarto. Ele: mas não é possível, não sinto nada. Vai lá e procura. Resultado: angioplastia, 3 stents. 3 stents. Tinha 3 veias com entupimento. Para vocês fazerem uma base. E graças a Deus está aí até hoje, vivo para contar a história. Ele fala: gente, eu devo demais esse centro porque eu estou vivo por causa de vocês aqui. Porque senão era para eu ter infartado com certeza. Então, vai e entra nesse dia, psiquicamente, entra. Daí eu não tenho um doutor para ver, eu não tenho vidência para ver. Vai com a sua mente, gente. Utiliza a sua mente. Mas, Odair, eu não tenho muita noção de anatomia humana. Se uma pessoa virar para mim e falar que está com problema no pâncreas, eu vou caçar cá nas costas. Eu não sei aonde que é. Então vai lá, gente, busca uma imagem na internet de anatomia humana, posição dos órgãos, e aprende que o pâncreas está aqui. Logo atrás do fígado, está todo mundo aqui. O baço está de cá. Onde é que é o fígado? Ele é enorme aqui na frente. Aonde que é o estômago? Está aqui. Cadê a vesícula? Está lá coladinho no fígado. Descobrir aonde que fica cada órgão. Aonde que é a bexiga. Igual, por exemplo, aquela questão do diagnóstico da apendicite, né? A questão, primeira coisa que o médico verifica, hora que tem uma pessoa com dor nessa região aqui, é verificar a perna, se a perna está mexendo, se sente dor ao mexer a perna. A famosa doença do lado, né? Antigamente era doença do lado, hoje é apendicite, né? E, inclusive tem até filme que fala como que foi descoberto essa questão da apendicite, né? Um filme chamado Físico, maravilhoso o filme, vale a pena vocês assistirem. Então, a pessoa não sabe, eu acho que é apêndice, eu tô com uma dor aqui, eu acho que é apêndice, mas do lado esquerdo,
Não, apêndice fica do lado direito, filho, então esquece. Aí do lado esquerdo pode ser problema na bexiga. É bom você conhecer sobre a anatomia humana. Você saber o nome dos órgãos, as partes do cérebro, sabe? Às vezes você está lá, eu vou transmitir uma imagem positiva na memória da pessoa, memória recente. Aí você não quer transferir aqui para o bulbo frontal, não, que é onde guardam as memórias recentes. Você vem cá para trás, que é onde grava as memórias antigas. Não, peraí, vou estudar a formação do cérebro. Saber que o cérebro tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Que um hemisfério é responsável por uma determinada, por exemplo, a motricidade, o outro é responsável por outra coisa, que a fiação é trocada, o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito. Por isso é que o canhoto tem o lado direito do cérebro mais desenvolvido, o destro tem o lado direito do cérebro, o esquerdo do cérebro mais desenvolvido, o ambidestro tem os dois desenvolvidos. E quando tem a fiação trocada igual a Adair, é doido, tinha que estar na Pax internado. Porque eu escrevo com a mão esquerda e chuto com o pé direito. A fiação é trocada, viu? Deu curto. Então, eu sou meio bagunçado nesse sentido aí. Então, é importante você ter esse conhecimento também, tá bom? Bem, nós vamos parar por aqui, nessa técnica, tá, dos diagnósticos psíquicos. Na nossa próxima aula, a gente continua com a questão da imposição das mãos. E aí, nessa questão da imposição das mãos, nós vamos mostrar o leque de possibilidades que vocês têm para poder estar impondo as mãos para as pessoas, tá? Não é só passe, é algo muito maior, são técnicas que você pode, inclusive, aderir a elas e incluir no trabalho de passe lá na casa onde você trabalha, tá ok? Então, na próxima aula a gente continua, tá ok? Ótimo. Alguém tem alguma dúvida sobre as técnicas que foram passadas hoje, gente? Eu tenho certeza que tem, né? Daí, porque você não ensinou como que faz? Porque tá tudo lá no curso básico, gente. Não vamos perder tempo com isso, não. Ficar aqui maçando barro em algo que a gente já falou várias e várias vezes. Vai lá nas técnicas do curso básico que vocês vão ver técnica por técnica. Tá ok? E aí, depois a gente continua com o conteúdo na próxima aula, tá bom? Então vamos encerrar nossa aula, gente, que já até passou da hora. Vamos lá então. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente agradecemos, ó Pai, por mais este momento que nos concedeste. Agradecemos pela presença de cada um dos irmãos que aqui vieram, que participaram desta aula. Agradecemos pelo conhecimento trazido através dos exemplos e da leitura. Agradecemos, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas. E é assim, com o coração cheio de gratidão, que pedimos a Tua permissão para encerrarmos a aula de hoje. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a todos. Namastê. Muito obrigado.